Isaías capítulo 53, versículo 2. Eu comecei a falar hoje pela manhã aqui sobre a importância das raízes. Observe que nós estamos começando um novo ano. E o que vai fazer você terminar o ano, começar 2020 e terminar 2020 assim, de bênção, na bênção, tudo vai depender muito das suas raízes, certo? Aí você pensa assim, bom, mas eu não sou uma planta, eu não sou uma árvore. Bom, na visão bíblica, a Bíblia nos compara muito com árvores. Ela nos chama de carvalho de justiça. Elas nos chamam de Salmo 1, que eu acho lindo o Salmo 1, né? Ele diz assim, Salmo número 1, primeiro Salmo, fugiu, chegou, lembrei. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aí não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas depois ele fala assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Mas, aí vem agora, ele fala assim, ó, ele será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, tá vendo? Que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o quanto fizer prosperará. Então vê, aquele que teme ao Senhor é como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Mas toda árvore, ela é essencial que ela tenha raízes saudáveis e profundas, para ela se manter de pé. O que faz uma palmeira ou um coqueiro, como aqueles lá da praia, curvar diante do vento e não quebrar, são as suas raízes, que são muito profundas. Não é assim, por exemplo, o algaroba, que nós conhecemos tão bem. Eles têm as raízes grandes, mas não são profundas, elas são espalhadas. Então ele não suporta a tempestade. A primeira tempestade que vem, ou o vento muito forte, derruba facilmente o algaroba. Mas olhe, esse texto que nós lemos aqui, nós vamos ler aqui agora, nos ensina um pouco sobre ele. Lembrando que ele está falando sobre Jesus, tá certo? Combinado? Vamos ler comigo, Isaías 53, verso 2. É Jesus que está falando sobre Jesus, tá? Ele cresceu diante dele como um broto dentro e como uma raiz. Volta lá para João Ferreira de Almeida, que essa versão aí está me confundindo. Agora, melhorou. Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Mais uma vez repetindo, para quem não estava aqui pela manhã, esse é o Jesus da Bíblia, que é muito diferente do Jesus dos filmes. Não é aquele galã de olhos verdes, cabelos lindos caindo nos ombros. O Jesus da Bíblia não tem beleza nem formosura. Olhando para ele não havia nada que a gente dissesse assim, poxa, que homem lindo, maravilhoso. Esse é o Jesus que a Bíblia nos ensina. Vai para o 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha o que Jesus passou. Aqui tem, desprezo, rejeição, humilhação, dores, sofrimentos. Agora me diga, por que ele suportou tudo isso? O segredo está no versículo 2. Porque as raízes deles eram firmes no propósito que ele tinha. O que fez Jesus não desistir da cruz foi entender o seguinte: eu tenho um propósito a cumprir aqui. 4. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aí. Você já levou a culpa sem merecer? Já levou a culpa por causa de outra pessoa que aprontou e sobrou para você? Aqui, Jesus sabe o que é isso. Aqui diz que ele foi ferido por causa sabe de quem? Das nossas transgressões. Irmão, ele foi moído. Já imaginou? Olha a expressão que Isaías usa. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades.
Ele era inocente, mas levou a culpa. Irmão, ele chorou, sofreu por causa de mim e de você. É por isso, gente, que quem conhece o amor de Deus nunca vai mendigar amor de ninguém, porque reconhece o tamanho do amor que recebeu. Quem olha para a cruz não precisa ficar dizendo assim: me amem, me amem, me amem, me queiram bem, porque não tem amor nesse mundo que se compare com Isaías 53. Ele nos amou primeiro. E detalhe, ele nos amou sem a gente nem conhecê-lo ainda. Quando você nem tinha nascido. Alguém que tem mais de 2000 anos? Acho que não, né? Bom, se ninguém que tem mais de 2000 anos, então, antes de você nascer, há 2000 anos, ele já morreu em nosso lugar, por amor. Mas por que Jesus suportou tudo isso? Versículo 3, 4 e 5. Por causa do 2. O segredo dele, gente, estava nas suas raízes. Jesus tinha convicção daquilo que ele queria. Ele sabia muito bem o propósito dele. Eu sei que assim, o Jesus que a mídia mostra é muito diferente do da Bíblia. Mas tem um filme, assim, no tempo que a gente assistia Globo, mas tem um filme que geralmente passa na época da Paixão de Cristo, que é uma versão que a Globo mostra. Esse filme é tão doido, mas tão doido, essa Paixão de Cristo lá da Globo, que tem um momento do filme que claramente, visivelmente, Jesus e Maria Madalena, rola um clima entre eles. Eles trocam olhares assim, porque você sabe que tem muita teoria sobre isso, né? Sobre uma possível paixão de Jesus por Maria, enfim. Aí tem um filme da Globo, da Paixão de Cristo, que tem uma hora assim, aquele Jesus bonito do filme, de olhos verdes, bonitão, olha para Maria Madalena, aí ela olha para ele, aí eles trocam olhares assim, como que ele diz assim: vamos casar? Só que pelo menos no filme Jesus fala assim para ela, ele fala assim: eu não vim aqui para isso, esse não é o meu propósito. Bom, isso não aconteceu não, isso não está na Bíblia não, mas me faz entender o seguinte e crer: Jesus tinha convicção daquilo que ele veio fazer aqui. As raízes dele estavam muito firmadas. É por isso que ele suportou desprezo, sofrimento, vergonha e tudo mais. Então nesse domingo, Deus nos trouxe aqui, nesse último domingo do ano, para saber o seguinte: como que estão as suas raízes para enfrentar um ano que está chegando aí? Como que estão as raízes da sua fé? Você está fortalecido? Estão profundas? Estão rasas? Como é que funciona? Porque, gente, o mais importante na vida de uma árvore são as raízes. Se você pegar uma plantinha lá na sua casa, grandinha, e você arrancá-la e plantar em um outro local, se você não tiver cuidado de proteger toda a raiz dela, ela vai fazer o quê? Ela vai secar, porque ela não suporta calor. Por quê? O segredo está nas raízes. A primeira coisa que eu quero ensinar a você aqui nessa tarde é que quem é raiz, quem tem as raízes firmes, sempre vai permanecer. Quem tem raízes firmes não desiste fácil. Vê só, as coisas quando estão enraizadas, não é mais difícil de arrancar. Um dente, quando a raiz dele está muito profunda. Já viu como o dentista sofre para arrancar? Ele sobe na cadeira e tenta arrancar a cabeça junto com o dente. Porque aí ele fala assim: a raiz do dente aí está muito profunda. Porque as raízes, elas são muito importantes. Algo quando está enraizado, é mais difícil de arrancar. Um casal, por exemplo, quando o amor entre eles está muito enraizado, não tem quem separe, só a morte. E olhe que vem tempestades, ventos, dificuldades, batalhas, mas eles permanecem firmes, de pé. Por quê? As raízes são profundas. Casal que não tem raiz, já casa dizendo assim: vou casar, mas sabe, né, pastor? Se não der certo eu me separo. Então não case. Já está casando pensando no desmantelo depois. Você vai casar para quê? Já ouviu isso já? Vou casar, mas se não der certo a gente separa, né? Não é esse o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus. Isso pode até acontecer por algo assim muito
muito sobrenatural, mas você não pode começar um projeto pensando no fracasso dele. Vou lá, se não der certo, não deu certo. Não, eu vou e vai dar certo, porque Deus está conosco. Aí, gente assim, você percebe, não tem raiz. Ou a raiz é muito pequena, não se aprofundou ainda. Vê só, Mateus 13, 21, vai lá. Mateus 13, 21. Olha esse texto aqui de Jesus. Jesus está falando de pessoas, de gente. Aqui é a parábola da semente. E ele fala assim, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui ele está falando o seguinte, de pessoas que recebem a palavra, ficam muito felizes, elas creem em Jesus, elas falam assim, eu quero Jesus, amém. E elas estão ali, elas se alegram, elas ficam felizes, mas às vezes a alegria acaba na segunda-feira. Por quê? Porque no culto, aqui é o céu, aleluia, todo mundo é bonitinho, cheiroso, todo mundo aqui é crente. Só que amanhã você vai enfrentar o colega de trabalho chato, o vizinho, as pessoas ao teu redor, a família. Aí os amigos vão dizer assim, rapaz, tu agora é crente, né? Coisa chata, não sei o que lá, tu agora é crente. Aí Jesus falou o seguinte, vem a perseguição, vem a angústia. Aí o que acontece? A pessoa cai fora. Por quê? Porque ela se ofende. Bota na NVI agora. Essa versão da NVI me explica algo diferente, Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, veja a importância das raízes. Aqui foi Jesus que falou. Não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Você conhece gente assim? Quem conhece alguém aqui que está afastado do evangelho? Levanta a mão, você conhece alguém? Conheço um bocado. Mas por que não se firmou? Faltou raiz. Jesus que falou isso aqui, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aqui serve, ele está falando aqui de gente que recebe a palavra no coração. Mas quantas vezes, minha gente, no culto, no louvor, no momento ali, Deus te dá uma palavra, você recebe no coração aquela palavra, é para mim, tomei posse, eu creio. Aí de repente, primeiro desafio que você enfrenta, você esquece tudo que você acreditou no domingo, ou naquele culto, naquele dia que Deus falou com você. O que vai fazer a diferença é a palavra entrar no seu coração e criar raiz no seu coração. E quando ela fica enraizada no seu coração, não tem vento, tempestade, palavra contrária, obra do inimigo, não tem macumba, feitiçaria, boa cumba, não tem nada que impeça você de receber aquilo que está enraizado no seu coração. Mas tem que criar raiz. Senão você abandona a palavra, você abandona aquela profecia, você abandona aquilo que Deus lançou sobre a tua vida. Esse capítulo 13 de Mateus fala, aqui ele está dentro da parábola das sementes. E ele fala sobre aquela semente também, que foi lançada à beira do caminho. Aí vem as aves do céu e arrebata aquela palavra. Imagina num culto, um culto como esse aqui. Um monte de sementes são lançadas, no louvor, na palavra, na oração, é lançado. Aí esse Mateus 13 se cumpre em nossa vida. Alguns recebem a palavra e guarda. Opa, aqui é meu. A palavra cai em terra firme e cria raiz e cresce. Mas há pessoas que a palavra, aqui ela recebe muita alegria. Amém, vai acontecer, eu creio, em nome de Jesus, tomou posse da vitória. Aí sai feliz para casa, bota no Facebook, estamos chegando, sai da frente de Satanás, aleluia. Aí no outro dia, a primeira tribulação que ele enfrenta, ele abandona aquilo que ele acabou de crer no domingo à noite. Porque nós estamos numa geração muito instável, de pessoas que desistem muito fácil. Mas Deus chamou você aqui nessa tarde para dizer o seguinte a você: se você firmar suas raízes, você vai prosperar muito na tua fé, na tua vida pessoal, tua vida financeira. Mas tem que ter raiz. Quem tem raiz permanece firme. Amém? Eu parei aqui de manhã, vou continuar agora. A segunda coisa que eu aprendo sobre raízes é que a raiz, ela não é vista. Você não vê a raiz das árvores, raramente algumas, e só um pedaço delas. A raiz não é vista, mas é ela quem sustenta. Veja só, a nossa vida exterior, ela é pautada pela vida pessoal nossa. Vou te explicar isso aqui, Mateus 6,6. Veja só, olha aqui, Mateus 6,6, Jesus falando, ele fala assim, mas quando você orar, ele fala assim, quando você orar, diga isso é comigo, diga, isso é comigo. Quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o pai que vê o secreto te recompensará. Quer firmar suas raízes? Ó aqui, ó, Mateus 6,6. A oração estabelece raízes. A oração fortalece as nossas raízes. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que valorizam o público, as coisas públicas, oram muito bonito em público, faz muito bonito as coisas assim para as pessoas verem, mas fracassam muito em Mateus 6,6. O máximo, talvez 1 minuto já é o suficiente para abrir a boca. Até dorme orando. Alguém já dormiu orando? Eu já dormi, já. No meio da oração, você começa a ver anjos assim, ter visão. Aí você dorme no meio da oração, acorda no outro dia. Por quê? Às vezes está cansado mesmo, né? Mas olha, Deus quer que em 2020 você restaure o seu secreto. As suas raízes vão começar a ser firmadas a partir do momento que você parar, fechar a sua porta, desligar o celular e orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que vê o que você faz em secreto, Ele te recompensará. Nossa recompensa não vem pelo que nós fazemos em público, porque o que nós fazemos em público, todo mundo está vendo já e aplaude a gente. Nossas recompensas vêm por aquilo que ninguém viu, mas Deus viu. Você é daqueles que acorda de madrugada para orar? Alguém falou que de madrugada a fila é menor. Não é menor a fila não, que o mundo do outro lado está acordado de madrugada. Mas é porque você está interrompendo aquele tempo que você podia estar descansando e está buscando a Deus. Eu tenho estudado um pouco sobre a igreja na Coreia. A Coreia é um país assim grandinho, que dividiram no meio na Segunda Guerra Mundial. Um pedaço virou comunista, do capeta, e o outro pedaço virou capitalista. Um pedaço ficou com a União Soviética, o outro pedaço ficou com os Estados Unidos. Aí você tem claramente ali a diferença de um regime e de outro. O lado comunista até hoje é proibido até ter uma Bíblia. Com uma Bíblia lá você morre facilmente. O lado capitalista é aberto para o mundo todo e é onde tem vivido um grande avivamento nos últimos 40 anos. As maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul. Agora, se você consultar, perguntar a todos os pastores, entre eles o mais conhecido de lá, que é o Po Young-soo, dizer: pastor, qual é o segredo dessa igreja? Ele vai responder com muita facilidade: oração. Oração. Eles oram muito, os cultos, é muito comum lá os cultos às 5 da manhã, às 4 da manhã. Então os clientes vão para casa, vão para a igreja de 5 horas da manhã, aí sai da igreja e vai direto para o trabalho já, mas já vai orado já para o trabalho. Já começa orando já de madrugada para ir para o trabalho. E ouça bem, tem um seminário lá, e isso é básico para a maioria dos seminários. Aquele seminário que a pessoa fica interno lá, estudando 4 anos, 5 anos, para ser pastor. E eles têm oração pela madrugada. 3 da manhã, 4 da manhã, tem um momento que todo mundo tem que reunir para o culto de oração da madrugada. Se um dos seminaristas, durante o ano, faltar 3 vezes ao culto de oração, não sendo por algo muito justo, ele é expulso do seminário. Não serve para ser pastor, não serve para liderar, porque eles entendem que as raízes se aprofundam com o joelho no chão. A oração abre portas, oração faz milagres. Se você sabe o poder que ela tem, por que então você usa tão pouco? Cristãos do Brasil, se você sabe o poder da oração, se a gente tem noção do poder dele, sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque alguém orou por você. Eu tenho certeza que alguém orou pela sua vida. Senhor, abençoa lá. Aqui tem gente que foi os pais que oraram, outros foram os filhos que oraram, outro foi o marido que orou, outro foi a mulher que orou. Mas foi: Senhor, salva, resgata, traz. Você é resposta de oração. Alguém orou pela sua vida. Nós somos resposta de oração. Porque nós não vamos orar por outras pessoas, minha gente. Peraí, todo mundo precisa orar mesmo? Eu tenho o maior exemplo aqui de oração aqui. Lucas 6,12. Olha aí, olha para isso. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Sabe quem estava orando aqui, gente?
Jesus. Jesus naqueles dias, ou seja, que dias? Vai ler o capítulo 6 de Lucas. Dias de muito trabalho, de muito compromisso. Mas ele saiu, foi para um monte e passou a noite toda orando. Agora, minha gente, crentes de Jesus, em Jesus Cristo, pensa bem. Se Jesus, que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, se ele orava até a noite toda, tu acha que a gente não precisa orar? Você já para pensar nisso? Se Jesus gastava muito tempo com oração, quanto tempo que a gente ora? Como é que você começa o seu dia? Eu sei que tem dias que a gente acorda atrasado, né? A gente nem ouve o despertador tocar, já sai disparado da cama. Mas geralmente dias normais, como é que você acorda? Será que não dá para, enquanto você prepara lá o cuscuz, colocar o hino de adoração e orar ao Senhor, preparando o cuscuz ali e falando com Deus? Mude a sua rotina. Sabe, quanto tempo a gente às vezes passa, eu já fiz isso já, mas eu me libertei já. Começa o dia, já liga logo a televisão, vai assistir aqueles programas de manhã, que fala de quem morreu de noite, dos acidentes que teve, do avião que caiu, dos desmantelos que teve. Você sai de casa já perturbado, já pensando em toda a violência que há no mundo. Para com isso, começa o teu dia buscando a Deus, dizendo: Senhor, abençoa o meu dia. Bota um hino dentro de casa, acorda o povo com o hino. Mas minha casa tem muita gente, 50 pessoas. Põe um fone de ouvido ali, mas recebe você próprio. Alimente as suas raízes, fortaleça as suas raízes, porque o teu dia será abençoado se a tua primícia estiver com Deus, se você colocar Ele em primeiro lugar. Aí você entende porque o dia é tão perturbado muitas vezes, porque as raízes estão fracas. Aí o sol vem e detona você. Mas fortalecendo as raízes, venceremos em nome de Jesus, amém? A partir de amanhã, acorda cedo, meu irmão. Vai acordando, já começa o dia lá com a adoração. Compra o fone de ouvido, bota lá para escutar, aumenta em nome de Jesus. Vai fazer os afazeres domésticos, bota um som para tocar. Vai tomar banho, leva o telefone para o banheiro, cuidado para não cair na privada. Bota o hino para tocar, deixa lá pendurado lá, e vai tomando banho, vai adorando a Deus em nome de Jesus. Daqui a pouco você está cheio de Deus dentro do banheiro, e a glória de Deus enche aquele lugar. Todo tempo é tempo. Vai dirigir, bota o som ali em nome de Jesus, vai ouvindo. Aí você vai recebendo de Deus, vai ficando cheio de Deus, amém? Pastor, eu faço isso no fim do dia, meia-noite eu paro. Quando eu faço tudo que eu tenho que fazer, 11 da noite, eu vou ler a Bíblia. Às vezes eu até cochilo lendo a Bíblia. Não é pecado não, mas fim do dia é resto. Dê para Deus a primícia do seu dia, o começo do seu dia. Eu sei que a pessoa que tem esse hábito noturno, né? É gente descendente de coruja, né? Dorme um pouco, mas olha, dorme de dia, passa o dedo acordado. Mas fim de dia é resto. Não dê o seu resto para Deus, dê a sua primícia. Quando você dá as primeiras horas do seu dia para Deus, você está dizendo o seguinte: o Senhor tem prioridade na minha vida, o Senhor é importante para mim, o Senhor é importante. Eu sei que não dá todo dia para você ir lá para Mateus 6,6, mas você pode adaptar a sua realidade e viver o novo de Deus para a sua vida, amém? Deixa eu concluir aqui, estou correndo, acabou meu tempo já. Aprenda o seguinte, meus irmãos: as raízes vêm antes do fruto. Todos nós queremos dar frutos, muitos frutos, no trabalho, na igreja, em tudo. Só que tem um detalhe: antes dos frutos vêm as raízes. Ou não? Você já viu uma planta que dá fruto antes da raiz crescer? Primeiro vem as raízes. Já viu um feijãozinho, um carocinho de feijão? Os meninos um dia fizeram um trabalho lá em casa, lá a professora pediu de botar um caroço de feijão, sei lá, parece um caroço de feijão, no algodão, né? Para ver ele desenvolvendo. E você percebe que do carocinho vai surgindo uma raiz. Ele vai enraizando da própria semente. Aí depois ele cresce e vai produzir muito feijão. Mas o que? Antes do fruto vem as raízes. Raízes fracas, frutos horríveis. Raízes fortes, frutos maravilhosos. Tudo está na raiz, gente. Tudo depende das suas raízes. Se as suas raízes são fortes,
Deus vai te abençoar, os seus frutos serão maravilhosos. Mas os cristãos muitas vezes querem dar frutos, estão preocupados em dar frutos, mas não cuidam das raízes. É por isso que o fruto não permanece. Queridos, Jó 29, versículo 19 e 20. Jó 29, 19 e 20. Diz assim, ó: a minha raiz, olha o que Jó falou, ó, a minha raiz. Aí você pensa assim, bom, e Jó tinha raiz? Pra você entender que a Bíblia nos lida muito com essas coisas. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. 20. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Sabe, vai para o 20. É o 20 mesmo, perdão, tá aí. Volta para o 19. Olha o segredo de Jó aqui, ó. A minha raiz se estendia até as águas. Jó não suportaria o que ele suportou se não fosse o quê? As raízes dele. Ele estava firmado. Ele tinha convicção de quem ele cria. No auge da dor ele falou assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar para lá. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome dele. Estou aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Continuo crendo em Deus, continuo firme em Deus. A mulher falou assim: ô Jó, amaldiçoa Deus e morre. Acabou para você. Acabou, game over. Jó disse: não, mulher, tu é louco. Sai para lá. Eu sei quem tenho crido. E estou certo de que ele se levantará. Só quem tem raiz pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele não vai me abandonar. Eu sei que ele vai se levantar. Eu sei que ele vai erguer as suas mãos. Eu sei que ele vai fazer milagres, porque o segredo está em nossas raízes. Jó deixou uma palavra profética aqui que eu quero compartilhar com você. Capítulo 14 de Jó, verso 7. Receba isso aqui. Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore que... Você já percebeu? Bom, eu falo do que a gente mais conhece aqui, né? O algaroba, por exemplo. O algaroba é aquele troço lá que você serra ele no tronco, e pouco tempo ele floresce de novo. Já viu isso? Por que acontece isso com ele? As raízes dele são muito grandes. Elas não são profundas, mas são grandes. E garante para eles nutrientes. Aí, olha o que a Bíblia falou. Toda vez que eu leio isso aqui eu lembro do algaroba. Ele fala assim, ó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. 8. E se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, presta atenção, ó. Se a raiz envelhecer, e se o tronco morrer no pó, acabou, zerou. A raiz está velha. Tem jeito ainda? Olha o 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. 10. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem ao espírito, então, onde ele está. Aí já é outro assunto, deixa no 9. Jó diz assim, ó: ainda há esperança para a árvore. Ela pode ter sido cortada, as raízes podem ter secado, o tronco dela pode ter morrido, mas as raízes estão velhas. Elas estão velhas, mas não estão mortas. 8, vai para o 8. Olha as raízes lá, ó. As raízes estão velhas, mas não estão mortas. Lembra que você cantou aqui: faz de novo, faz de novo, faz de novo? Porque é assim que Deus faz. Faz outra vez, Senhor. É possível, irmãos, ainda que a nossa fé esteja fraquinha, enfraquecida, envelhecida, já nas últimas ali, ao cheiro das águas brotará novamente. E nessa tarde, a tarde de renovo, Deus quer renovar a sua fé, Deus quer renovar as suas esperanças, Deus quer te dar um novo ânimo, uma nova perspectiva de vida. Vai fluir novamente, vai brotar novamente aquilo que está velho, aquilo que está cansado. Ainda que o tronco venha a morrer e virar só pó, ao cheiro das águas o Senhor fará brotar, em nome de Jesus. Deus vai levantar muita coisa que está envelhecido e está morto em sua vida. Você crê? O sonho que estava morto vai ressuscitar, ao cheiro das águas brotará novamente. Jesus, ele é a água da vida.
E Ele vai regar as suas raízes hoje. Ele vai fortalecer as suas raízes, vai trazer vida. Ele é especialista em trazer vida sobre aquilo que está morto. Deus, Ele faz mais uma vez. 120 pessoas reunidas no dia de Pentecostes. A promessa se cumpriu, eles foram cheios do Espírito Santo. Ele veio para fazer morada, veio para ficar. Ele se alastrou, porque o fogo se alastra. E o livro de Atos nos ensina que o Espírito Santo saiu varrendo toda aquela região, locais distantes. Paulo começou a levar ele para locais muito distantes. Pessoas receberam o Espírito Santo. Roma tentou de todo jeito esmagar o cristianismo, não conseguiu esmagar. Por quê? Tinha raízes, estavam firmados. Mas 200 anos depois, a igreja estava morta, quase morta, estava na UTI. Porque quando Roma viu que não conseguia destruir, ela fez o pior, ela se aliou à igreja. Ao se aliar à igreja, eles fecharam a porta da igreja para muitas coisas, e colocaram um monte de coisa que não agrada a Deus. A igreja se desviou da palavra de Deus. 1500 anos depois, um homem vai lá na biblioteca da sua catequese, da sua igreja, um monge católico, encontra uma Bíblia. Ao ler a Escritura, ele diz: espera aí, aqui diz que a salvação é pela fé, eu não posso pagar para ser salvo. Ele começa a ver situações interessantes e diz assim: espera aí, a salvação é pela graça, não é pago. Mas antes de Lutero ler a Bíblia e ver que a salvação era pela graça, quase 100 anos depois, muitos outros homens tentaram reformar a igreja e não conseguiram. Havia um homem chamado João Rus. Ele foi capturado por Roma. E disseram assim: João, ou você nega esse Jesus aí e adere à nossa fé, ou você morre. Ele disse: não tem problema, pode me matar, mas eu sei em quem tenho crido. E sei que a salvação é pela graça, mediante a fé. João Rus foi sentenciado à morte. Colocaram ele numa fogueira, em praça pública, para todo mundo ver. E os seus biógrafos tinham, é lei, até hoje se faz isso a quem sofre pena de morte. Tem que escrever as últimas palavras da pessoa que vai morrer. Antes do seu algoz acender a fogueira, João Rus teve o direito de dizer as suas últimas palavras. E ele falou assim: hoje vocês estão me matando, mas está vindo um aí que vocês não vão conseguir detê-lo. Pouco tempo depois nasce Martinho Lutero e arrebenta com a reforma, e a igreja renasce das cinzas. A igreja é sacudida por Lutero e outros reformadores, outros homens e mulheres de Deus. 100 anos depois, estoura lá na Europa um avivamento com um monte de jovens chamados os morávios, que eram os moravianos. Jovens cheios de Deus, cheios da graça de Deus. Gente que amava almas, que se vendia como escravos, que se entregavam completamente na obra de Deus. A história mais linda, o momento assim mais marcante dos moravianos, é aquele momento que você já deve ter ouvido falar, em que eles descobrem que há uma ilha cheia de escravos, e esses escravos, eles não têm acesso à palavra de Deus, e eles tentam contato com o dono da ilha para ir lá evangelizar, e a resposta é não. Eles tentam pagar para ir lá evangelizar, e a resposta é não. Por fim eles perguntam: o que podemos fazer para pregar o evangelho para essas pessoas? E o dono da ilha, dos escravos, fala assim: se vocês vierem como escravo, eu deixo vocês pregarem para eles. O que eles fazem, gente? Vendem suas propriedades, vendem o pouco que têm, compram suas passagens só de ida, e falam assim: nós vamos. E eles vão. No dia da despedida deles, eles estão lá no porto, o navio está pronto para ir embora, a sua malinha e a passagem só de ida para aquelas ilhas. Parentes, amigos se reúnem e falam assim: o que é que vocês vão fazer lá? Vocês são jovens. Não tem gente assim, né, que tenta piorar a situação? Vocês são tão jovens, vocês têm uma vida toda pela frente, vocês têm um futuro pela frente, fiquem aqui. Vocês estão muito novos para isso, vocês estão muito jovens para sofrer tudo isso. Só que dentro deles havia a raiz, eles estavam enraizados na palavra de Deus, havia paixão ardendo no coração deles. E a resposta deles para os seus parentes foi: nós estamos indo,
para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa dos seus sofrimentos através de mim. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Eles tinham raiz em si. Eles foram para aquelas ilhas. Todos morreram lá. Morreram como escravos. Mas salvaram muitos naquela ilha. Quem é que pode fazer isso? Raiz, minha gente. As raízes. Décadas, centenas de anos se passaram. Surgiram grandes homens e mulheres ao longo da história. Só que faltava uma coisa. O Espírito Santo havia sumido da igreja. Mas ele não estava morto, ele estava vivo. Até que há pouco mais de 100 anos atrás, alguns americanos se reúnem para orar numa rua chamada Azusa. Era um pouco mais de algumas dezenas de pessoas. Eles começam a orar. E a oração deles era essa: Senhor, faz de novo. Senhor, faz outra vez. As raízes estavam envelhecidas. Os americanos eram frios e tinham uma fé baseada só na letra. Faltava aquecer. Eles diziam: Senhor, está aqui, o Senhor já fez, faz novamente, faz mais uma vez, faz de novo. E de repente o Espírito Santo veio naquele lugar e abalou aquelas estruturas. E dali surgiu um grande avivamento que alcançou a América, que alcançou o Brasil, que varreu para a Europa, que alcançou nações do mundo inteiro. Sabe por quê, igreja? Porque ainda que a raiz seja velha, ainda que ela esteja cansada e fraca, ao cheiro das águas brotará mais uma vez. Deus vai fazer reviver muita coisa em sua vida. Um dos maiores avivalistas da história foi Billy Graham. E Billy Graham, a biografia dele, que eu acho que está ali, se alguém não levou, ela está ali, a biografia dele. Conta que ele, ainda criança, foi com a classe de meninos visitar a casa do grande homem de Deus, John Wesley. John Wesley, que pregava para multidões, que escreveu milhares de livros. John Wesley tinha raízes tão profundas em Deus, que ele viajava a cavalo, e ele adaptou o cavalo dele para ele conseguir viajar escrevendo no cavalo. Ele colocou um troço lá, uma espécie de uma escrivania, e ele conseguia ir no cavalo escrevendo. Ele escreveu centenas de livros, isso há 300 anos atrás. Era um grande homem de Deus. Fundou a igreja metodista. Só que tinha morrido, Wesley passou. E a classe de Billy Graham foi visitar a casa de Wesley. E passaram por todos os cômodos da casa dele. Está lá no YouTube, pesquisa lá sobre a casa de John Wesley. O Museu de John Wesley. É lindo, é fantástico. E um dos locais mais conhecidos é o quarto de John Wesley. E lá ao lado do quarto tem um lugar onde ele costumava orar. O lugarzinho de oração de John Wesley. Lembra Mateus 6,6? O grande avivalista vivia no secreto aquilo que ele fazia no externo. E conta-se na biografia de Billy Graham que após o fim da volta do conhecimento, os alunos voltaram todos para o carro, para o ônibus, e a professora saiu contando cada um deles. Faltou um. Cadê o menino? Sempre tem um, né? Sempre tem aquele mais sapeca. Aí a professora voltar a procurar esse menino. Cadê o menino? Cadê o menino? Depois de varrer a casa toda, procurar o menino, achou ele aonde? No quarto de Wesley, no local de oração de Wesley. Ele estava lá com os joelhinhos dobrados e fazendo a seguinte oração: Senhor, faz outra vez, faz de novo. Senhor, se o Senhor usou Wesley há 300 anos atrás, o Senhor pode me usar. Ele sai dali para ser o maior evangelista do século que nós vivemos. Morreu o ano passado, mas um homem que fez muito para Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz de novo. Porque ainda que as raízes estejam frias, secas, velhas, ao cheiro das águas o Senhor faz renovar, e não cessarão os seus renovos. Fique em pé comigo nessa noite já, por favor, em nome de Jesus. Você que estava em casa aí, Deus abençoe você.